Bora para mais um Quinta com Deus? Então, vem comigo. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 1, nos diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Esse texto que nós lemos aqui é o início do Sermão da Montanha, do famoso Sermão da Montanha. E hoje, para nós, talvez ele não tenha um sentido, um impacto que ele tenha tido naquela época, porque a nossa realidade cultural ela é muito diferente daquela que reinava em Israel nos dias de Jesus. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles será o reino dos céus, aquilo, gente, era uma facada, aquilo era uma revolução. Essa afirmação era algo tremendamente, que hoje seria assim, tremendamente repercutida nas redes sociais, porque ela contrariava a normalidade vigente, porque os pobres de espírito, tanto em Israel, como também nas outras nações ali ao lado de Israel, porque isso era um pensamento recorrente, certeiro e aceito para aquelas pessoas daquela época, que pessoas assim, pobres de espírito, humildes, essas que Jesus chamou de bem-aventurados, os que sofrem, eles entendiam que essas pessoas, eles viviam nessa situação, eles viviam nessa circunstância, porque eles eram amaldiçoados por Deus, porque os seus pais, porque os seus ancestrais, porque aqueles que os antecederam na terra, de alguma maneira pecaram de tal modo contra Deus, que eles agora estavam pagando pelo pecado dos outros. Não é de se admirar que, em dado momento do ministério de Jesus aqui, alguns dos seus discípulos perguntaram a ele, disseram: mestre, e aquele homem ali com deficiência física? Né? O que aconteceu? Quem que pecou para ele ter nascido cego daquele jeito? Foram seus pais? Foi ele que pecou antes mesmo de nascer? De quem é a culpa daquele homem nascer daquele jeito? E Jesus disse que a culpa não era de ninguém, que aquele homem havia nascido daquele jeito para que nele se manifestasse a glória de Deus. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa que hoje, não é? Nós contrariarmos afirmações que são dogmáticas na nossa vida. Pensa algo que você aprendeu aí desde criancinha, que você aprendeu desde que você era pequeno, e isso foi embutido através da igreja, através dos seus pais, através da escola, uma verdade que ela é quase que absoluta, ela está no consciente coletivo de maneira dogmática, indiscutível, e aí aparece alguém e diz o contrário daquilo. Pois foi esse o impacto que Jesus ele causou em Israel quando ele começa o Sermão da Montanha, dizendo que aquelas pessoas que não somente quem não era, por exemplo, os fariseus ou aqueles que tiveram uma vida mais abastada, que nasceram em famílias com situações financeiras e melhores, aquelas pessoas que não faziam parte dessa ralé, dessa plebe, aristocracia judaica, não só eles entendiam que esses pobres, eles nasceram pobres porque eles tinham que passar por isso, porque eles estavam sofrendo consequências de vidas dos seus antecessores, dos seus ancestrais, dos seus antecedentes, dos seus pais, dos seus avós, não é? Como essas pessoas que viviam nessa situação
também aceitavam aquilo como verdade, que elas nasceram amaldiçoadas por Deus por alguma razão, e que aquele status quo era definitivo. Quem nasceu rico, rico. Quem nasceu pobre, pobre. Quem nasceu bem, bem. Quem nasceu miserável, miserável. Porque quem nasceu numa família abastada foi abençoado por Deus. E quem nasceu de uma forma miserável foi amaldiçoado por Deus. E aí Jesus, ele choca a todos, tanto a quem está em cima como quem está embaixo, porque era um pensamento aceito tanto por aqueles que vivenciavam a miséria, quanto por aqueles que dela haviam escapado. E aí Jesus, ele diz assim, olha, vocês não são amaldiçoados, não, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes, bem-sucedidos, ou seja, parabéns, vocês que sofrem hoje, porque amanhã vocês vão herdar o reino dos céus. Parabéns, felizes são vocês hoje que choram, que sofrem aqui, porque amanhã vocês serão consolados. Felizes, olha, parabéns, feliz, bem-sucedido é você, que é humilde aqui, porque você amanhã vai receber glória do próprio Pai. Isso era uma maluquice, isso era uma doideira. É a mesma coisa hoje que você inverter os papéis, né, no meio religioso e dizer que tudo aquilo que nós ensinamos, fizemos, pregamos, está errado. Que não é assim. Pois bem, não é assim. Porque o próprio Deus, Criador de todas as coisas, estava dizendo que não é assim. Então eu me dirijo para você, que às vezes não teve uma vida tão bem sucedida quanto você sonhou ter. Que não conquistou tanto quanto pessoas do seu entorno conquistaram. Que não cresceu, que não prosperou, que não progrediu tanto quanto as pessoas achavam que você progrediria. Para você que está aí, que nasceu sem muitas chances na vida, que nasceu num meio empobrecido, financeira, culturalmente, espiritualmente, que olha para você mesmo e fica pensando que você está esquecido por Deus, que Deus virou a cara para você, que você faz parte de uma classe a qual Deus não dá importância, porque a sociedade não te dá importância, porque o status não te dá valor algum, até mesmo porque a igreja de Jesus Cristo não se interessa em ter você nos seus quadros de membresia. Mas Deus se interessa por você. E Ele diz assim, quanto pior você estiver aqui, melhor vai estar lá. Você não é um amaldiçoado, você não é um esquecido, você não é um abandonado, você não é um ignorado, você não é um desprezado de Deus. A Bíblia nos diz que ainda que a tua mãe esqueça de você, Deus não se esquece de você, Ele tem o seu nome escrito na palma da mão dele. Essa radicalidade toda do Sermão da Montanha, ela é vigente, ela é real hoje, ainda. Por pior que pareça a tua vida, por mais que aquele ditado de quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, porque parece que tudo que você faz dá errado e você pensa que você está amaldiçoado, que você foi abandonado por Deus, que Deus esqueceu e não se importa com você. Na verdade, Deus te ama, Ele se importa com você e você é um bem-aventurado, desde que você entregue a sua vida para Ele e viva debaixo da palavra e da vontade dEle e faça o querer dEle na sua vida. Você, no amanhã, no pós-vida, na outra vida, ainda que você não melhore nessa vida, na outra vida você vai ser um bem-sucedido. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Você está vivendo o tempo de chorar, mas Deus está dizendo que daqui a pouco você vai viver o tempo da consolação. Bem-aventurados são os pobres de espírito hoje, porque estes vão herdar o reino dos céus. O reino de Deus
é teu. Jesus pagou o preço com a sua vida na cruz do Calvário e hoje o reino dos céus é teu. Ainda que pareça que Deus se esqueceu de você, Deus está com as portas abertas para que você faça parte do reino dele. Basta que você o encontre, basta que você o procure, basta que você clame por ele, basta que você o aceite e o receba na sua vida. Então você vai ser consolado, então você vai herdar o reino dos céus e então você será verdadeiramente uma pessoa próspera, bem-sucedida e feliz. Deus abençoe você. Encontre-se Jesus e encontre em Jesus essa felicidade que vai além do nosso entendimento.